Marcos capítulo 15, 22, Calvário. E eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema. Calvário, o maior outdoor do universo. Calvário, o maior outdoor do universo. Quando se fala sobre outdoor, no mundo que nós vivemos, isto é uma linguagem comum. As altas rodagens do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Você anda por essas rodovias e em todas elas, sem exceção, os outdoor estão lá, presentes, anunciando produtos, empresas e até mesmo nomes de pessoas que nós poderemos encontrar na próxima cidade, no próximo estado. Se você passar na margem da cidade, na avenida principal, os outdoor estão lá, presentes. E o objetivo de um outdoor é transmitir uma mensagem, vender um produto e, como eu disse, até mesmo o nome de uma pessoa. Os outdoor estão lá com essa finalidade, esta função. Isto parece ser algo moderno do nosso mundo, dos nossos dias. Mas quando examinamos o texto, nós entendemos que Deus já se utilizava desta ferramenta, o outdoor. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículos 1 e 2, Deus diz ao profeta: escreve a visão em tábuas, coloca à beira do caminho, para que todo aquele que passar correndo possa ler. Deus está usando um outdoor para transmitir uma mensagem ao seu povo. Em alguns momentos, Deus fazia do profeta o seu outdoor. Isaías capítulo de número 22, Deus diz ao profeta para que ele andasse despido e descalço. O profeta fez isso por um período de 3 anos. E toda vez que alguém se aproximava e perguntava: profeta, que história é essa? O Senhor Deus então falava: assim como o meu servo andou 3 anos despido e descalço, os egípcios irão para o cativeiro assírio despidos e descalço. Aqui o outdoor era o próprio profeta. Em outra circunstância, a família do profeta era o outdoor, era o instrumento pelo qual Deus estava falando com a nação. Deus chama o profeta Oséias e manda ele se casar com uma meretriz chamada Gomer. Esse relacionamento geram 3 filhos. O texto bíblico diz que eram filhos de relacionamento extraconjugal. O nome do primeiro era o menino Jezreel, o segundo uma menina, Loruama, e o terceiro um garoto, Loami. Esses nomes têm uma mensagem inserida neles. Gomer significa medida. Através desse casamento, Deus estava dizendo para a nação: o pecado de vocês alcançou uma medida insuportável, uma medida que já não tem mais como suportar isso. Os 3 filhos então se torna uma mensagem. Jezreel significa espalhar, Loruama, sem misericórdia, e Loami, não mais meu povo. Através dos nomes dos filhos, Deus estava dizendo a Israel: eu vou espalhar vocês sobre a terra sem misericórdia, porque vocês não são mais o meu povo. Aqui a família do profeta era o outdoor por meio do qual Deus estava transmitindo uma mensagem ao seu povo, à nação de Israel. No Novo Testamento, a epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Assim como Deus falou com o seu povo no passado, Ele também falou com a humanidade nesses últimos dias, e Ele falou através do Filho. E a maior mensagem que Deus transmitiu à humanidade foi lá no Monte da Caveira,
no Gólgota. O Gólgota foi, é e sempre será o maior outdoor do universo. A morte de Cristo no Monte da Caveira é a maior mensagem que o universo já pôde ouvir, já pôde escutar. Para você entender esta mensagem, nós precisamos compreender algumas coisas primeiro sobre a crucificação. Quando se fala sobre crucificação, o Novo Testamento sempre usa a expressão madeiro. Esta expressão madeiro usada no Novo Testamento era a expressão que todo judeu conhecia. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, Deus falou através de Moisés que todo aquele que morresse debaixo de maldição, depois ele seria pendurado no madeiro. Antes do findar do dia, o corpo seria tirado e sepultado, porque ele era maldito de Deus. Madeiro aqui era apenas uma estaca, um poste de madeira. O judeu tem familiaridade com este poste de madeira. Não é a cruz como nós conhecemos. Quando Moisés escreve esse texto, a crucificação ainda não existia nos moldes que nós conhecemos hoje. Os assírios, anos mais tarde, usavam o madeiro para empalar seus presos, seus condenados. Mas quem inventa a crucificação como nós conhecemos são os medos e os persas. Esta prática é difundida pelo mundo através de Alexandre o Grande e do helenismo. Mas essa prática foi aperfeiçoada pelos romanos. Acredite, aquilo que já era ruim tornou-se ainda pior. Os romanos aperfeiçoam a prática da crucificação. E esta prática, esta punição, ela era infligida por crimes tais como traição, deserção, roubo, pirataria, assassinato, sedição, revolta. Jesus não comete nenhum destes crimes e ainda assim sofreu a pena da crucificação. Ela era chamada de punição dos escravos pelos superiores romanos. Jesus, mesmo sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, morreu a morte de um escravo. Os sofrimentos da vítima da crucificação era algo tão intenso, era algo tão cruel, que nós, descrevendo alguns desses detalhes, causa-nos espanto, pavor. Alguns dos acontecimentos e sofrimentos que a vítima experimentava era, por exemplo, uma grave inflamação associada ao sangramento das feridas abertas, que produzia uma febre traumática das feridas e por causa dos insetos que se manifestavam. 3 coisas agravavam esse sofrimento. Primeiro, a exposição ao calor do sol, que é o caso da crucificação de Cristo, e a aglomeração de insetos que se dava sobre a vítima da crucificação. Segundo, a posição desconfortável e retorcida que a vítima ficava na cruz. Terceiro, a sede insuportável que a vítima da crucificação sentia. Jesus sente esta sede e diz: dá-me água para beber. Alguém pega uma mistura de vinho com fel, embebe uma esponja. Quando coloca em seus lábios, ele cospe e não aceita, porque aquilo era um tipo de anestésico da época. Já alguém queria fazer Jesus burlar o sistema, mas quando ele cospe, ele diz: eu escolhi trilhar o caminho apertado e entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e espaçosa a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Jesus estava dizendo: eu não vim burlar o sistema, quebrar leis, eu vim cumprir a lei.
Eu vim fazer aquilo que é certo, sem desvio, sem atalho. E mais, a vítima da crucificação sentia algumas coisas. Por exemplo, as feridas inchavam em torno dos cravos ásperos, os tendões e nervos lacerados. Causava uma agonia insuportável. As artérias da cabeça e do estômago ficavam entumecidas de sangue, resultando em uma terrível dor de cabeça latejante. A vítima ficava confusa, cheia de ansiedade e tomada de pavor. O processo de crucificação era tão terrível que não existia uma palavra para descrever o sofrimento da vítima, tornando assim necessário criar uma palavra específica: excruciante. A palavra excruciante significa devido à cruz ou por causa da cruz. Esta pessoa da crucificação, o sofrimento era tão intenso que alguns historiadores ou mesmo pessoas que presenciaram o ato da crucificação emitiram a sua opinião. Dasker, historiador, disse: a vítima da crucificação literalmente morre 1000 mortes. O Império Romano escolheu esta prática porque através dela eles podiam infligir o maior número possível de sofrimento à vítima. Diz Josefo, historiador judeu, que no ano 70 da era cristã auxiliou o general Tito no cerco de Jerusalém. Ele disse: é a mais miserável de todas as mortes. Cícero, poeta e escritor romano, falando da crucificação, disse: é a mais cruel e a mais medonha de todas as torturas. O historiador Will Durant disse: até mesmo os romanos se apiedavam da vítima da crucificação. O Cícero, historiador e orador, em 63 a.C., fez a defesa do senador Gaio, que tinha sido acusado de assassinato. Então o tribunal sugere a crucificação de Gaio. Cícero o defende como seu advogado e ele consegue livrar Gaio da morte e da acusação. E no seu discurso naquele dia, ele disse: a própria palavra cruz deve ser removida para longe, não apenas da pessoa do cidadão romano, mas também dos seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Eles não queriam esta pena para um dos seus cidadãos, e foi esta pena que eles aplicaram no cidadão dos céus, naquele que enche o céu e a terra. Se nós chegássemos a Cristo com todas estas informações, quando nós terminássemos o nosso relato, a resposta que ele daria a nós é a mesma que ele dá a Pedro. João capítulo 18, versículo 11. Quando Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco, servo do sacerdote, Jesus coloca a orelha de Malco no lugar e diz para Pedro: coloca a espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu para beber? Jesus não estava preocupado com o sofrimento. Ele estava preocupado em cumprir a vontade do Pai. Por isso nós precisamos entender algumas verdades sobre a crucificação de Jesus. Primeiro, a morte de Cristo na cruz foi uma morte substituta. A morte de Cristo na cruz foi uma morte substituta. Jesus estava nos substituindo na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 4, 5 e 6, diz o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A morte de Cristo na cruz foi uma morte substituta. Jesus estava lá, ocupando o meu e o seu lugar. Quem não reconhece isso não tem direito de invocar as bênçãos produzidas na cruz. Só tem direito de invocar as bênçãos produzidas lá. Quem tem a convicção de que Jesus estava lá no meu lugar, por minha causa. Em segundo lugar, a morte de Cristo na cruz foi uma morte que cumpriu a Escritura sagrada. Cristo não chegou à cruz por acaso, não foi um acidente, não foi uma mudança na rota. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz: porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura sagrada. Cristo morreu na cruz para cumprir a Escritura sagrada. Eis a razão porque Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, Jesus morreu na cruz e a sua morte foi uma morte voluntária. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 17. Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para tornar a tomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. A morte de Cristo na cruz foi uma morte voluntária. Jesus foi à cruz porque ele quis ir à cruz. Ninguém no mundo, ninguém na terra, ninguém no universo ou no mundo espiritual tem ou jamais terá poder para levar Cristo à cruz se ele não quisesse ir. É por isso que na noite que ele é preso, quando Pedro corta a orelha de Malco, ele diz: coloca a espada na bainha. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e agora ele mandaria mais de 12 legiões de anjo. Os irmãos se lembram que quando Ezequias orou, Deus mandou um anjo, e durante a noite um anjo só matou 185 mil soldados assírios. Imagine mais de 72 mil anjos, o estrago que eles fariam. Jesus está dizendo: eu vou lá porque eu quero ir lá. E se alguém perguntar: por que o Senhor quer ir para lá? Ele diz: porque eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la de volta. E conforme ele falou, ele deu. E no terceiro dia ele tomou de volta e ressuscitou. A morte de Cristo na cruz foi uma morte voluntária. Essa morte se dá através de um processo. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus tomou a sua cruz e ele passa pelo jardim do Getsemane. No Getsemane ele ora. Sua oração é: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, sem que eu o beba. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Naquela noite Jesus sofreu algumas dores. Diz o texto que ele suou. Lucas, o médico amado, descreve isso. Grandes gotas de sangue. Ele está debaixo da
pressão do que lhe vai acontecer. Nessa noite Jesus sofreu a dor da traição. É nesse dia e nesse jardim que Judas se aproxima com os seus algozes e beija a sua face. Naquele momento, Mateus, o evangelista, diz que Jesus se reporta a Judas, chamando ele de amigo. Jesus diz: amigo, com um beijo tu trai o filho do homem. Jesus sofreu a dor da traição. Irmãos, a dor da traição é uma das dores mais terríveis que o ser humano pode suportar. Quando Paulo escreve acerca da ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23, ele escreve: porque eu recebi do Senhor que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é entregue por vós. Observe que naquela noite Jesus sofreu muitas coisas, mas o que ficou marcado naquela noite foi a traição. Na noite em que o Senhor foi traído, no Salmo 41, versículo 9, tem um lamento inserido no livro. Diz o texto: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus sofreu a dor da traição. Ele é levado preso à casa de Anás e depois à casa de Caifás. Durante aquela noite, o sinédrio se reúne para julgá-lo. Na ocasião, o sinédrio não se reunia à noite, era proibido, mas eles se reúnem. Jesus experimenta um julgamento ilegal, imoral, aquele que a base do seu trono é justiça e equidade. A justiça e a retidão lhe foram negadas. A dor da injustiça é grande. Pela manhã, ele é levado às 6 da manhã à fortaleza de Antônia. Quando chega lá, Pilatos vai examiná-lo e descobre que Herodes está próximo. Manda ele para Herodes. Herodes escarnece dele, zomba dele, manda ele de volta para Pilatos. Pilatos o examina e chega a uma constatação: este homem é inocente. Quando alguém é declarado inocente, ele tem que ser solto. Mas Pilatos mandou açoitar Jesus. Quando Jesus estava sendo açoitado, o açoite era feito por um chicote chamado flagrum. Daí vem a expressão flagelo. O flagrum era um chicote que tinha um cabo de madeira com 40 a 50 centímetros de comprimento, 9 tiras de couro trançadas de 3 em 3. Em cada uma daquelas tranças usava-se osso e chumbo. Osso para cortar a carne e chumbo para aprofundar as feridas. Jesus é flagelado com este chicote chamado flagrum. E detalhe, quem o açoita não é um judeu. Se fosse um judeu comum, Jesus receberia 40 chicotadas. Se fosse um fariseu hipócrita, ele receberia 39 chicotadas. Mas quem o açoita é um soldado romano, e ele o aflige, levando quase ao desmaio, quase à morte. Após levantar-se, coloca um manto em seus ombros. Alguém pega um galho de um arbusto cheio de espinhos, faz uma coroa e crava na sua cabeça. E alguém bota um caniço em sua mão e, zombando, eles dizem: e aí, Cristo, salve o rei dos judeus. Depois ele é levado a Pilatos. Pilatos coloca um salteador do seu lado e pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu vos solte, Jesus ou Barrabás? A multidão grita: solta Barrabás. E Pilatos pergunta: o que eu faço de Jesus, chamado de Cristo? E alguém diz: crucifica-o, crucifica-o. Alguém tenta, insiste, mas Pilatos lava as mãos, porque é mais fácil lavar as mãos do que assumir responsabilidade.
Ele preferiu lavar as mãos, entregou Jesus para ser crucificado. Quando ele sai da fortaleza de Antônia, ele sai levando o que nós chamamos de patíbulo. É a parte horizontal da cruz. Detalhe, suas mãos estão amarradas. Se ele cai, ele não tem como proteger o próprio rosto. E isso parece acontecer, porque eles constrangem um sirineu chamado Simão a levar o patíbulo até o Monte da Caveira. Quando chega lá, ele é crucificado entre dois salteadores, 9 horas da manhã. E isso vai quando é meio-dia. O sol nega-se a dar a sua luz. Parece que a natureza olha para o Monte da Caveira, e se ela pudesse se expressar, ela diria: eles não sabem quem está ali no madeiro. Eles não conseguem reconhecer quem é aquele que está na cruz central. Mas o universo conhece. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. O texto bíblico diz em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o sol permanece até as 3 da tarde sem dar a sua luz. 5 horas da tarde, Jesus diz: Pai, João 19, versículo 30, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele expirou e morreu. Uma vítima de crucificação levava cerca de 36 horas aproximadamente para morrer. Jesus morre depois de 8 a 6 horas de crucificado, por causa de todo o sofrimento que ele experimentou no decorrer daquele dia. E quando ele morre, o seu corpo é tirado do madeiro, envolto em um lençol e colocado na sepultura. Jesus experimentou a morte. E se nós olharmos para esta cena, para este outdoor, e não atentarmos para a mensagem que ele está transmitindo, nós iremos chorar, sentir emoção por uns 10, 15 minutos, e depois nós deixaremos essa história para outro momento. Se nós olharmos apenas o outdoor e não atentarmos para o que Deus quer falar ali, acontecerá conosco o que aconteceu quando o diretor Mel Gibson lançou o seu filme Paixão de Cristo, que as pessoas dos cinemas terminavam o filme em prantos, em lágrimas, algumas até passando mal, mas depois fica só nisso e nada mais. Se nós olharmos apenas para o outdoor e não atentarmos para o aviso que ali está, nós iremos, como quando terminamos de assistir o filme da Paixão de Cristo, a gente fica 2, 3 minutos, daqui a pouco estamos com o controle procurando um novo filme para assistir, porque para nós será apenas mais um outdoor. Mas nós precisamos enxergar além daquele outdoor. Precisamos entender a mente de quem colocou aquele outdoor ali. Precisamos saber qual foi a sua intenção, que mensagem ele queria transmitir a nós. E quando nós olhamos para o Monte da Caveira, o Gólgota, nós precisamos ter esta mentalidade. O que Deus estava falando com a humanidade no Monte da Caveira, que mensagem Deus estava transmitindo a nós através do outdoor chamado Calvário. Jesus, o Eterno, estava nos transmitindo algumas mensagens. Pastor, que mensagens foram transmitidas ali? A primeira delas é a mensagem da reconciliação. O Calvário tem uma mensagem, e a primeira mensagem do Calvário é a mensagem da reconciliação. Quando Jesus morreu no Calvário, é importante lembrar que quando o homem cai lá no Éden, Gênesis capítulo 3, 24, Deus colocou o homem para fora do jardim, e o Senhor colocou querubins no portão, e uma espada flamejante que se revolvia para lá e para cá. Se você examinar o texto, a espada não estava na mão dos querubins, a espada se revolvia sozinha, guardando o acesso à árvore da vida. O homem estava separado de Deus. E se alguém pergunta por quê, Isaías 59, 2 responde: porque as nossas iniquidades
causam separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado encobre o seu rosto de nós, para que não nos ouça. O homem não tinha mais acesso à presença imediata de Deus. O caminho estava bloqueado. Deus deixa isso claro quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo no deserto. O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar e o santo dos santos era separado por uma cortina. O sacerdote não podia entrar a seu bel prazer. Ele entrava uma vez por ano. Primeiro, coberto de sangue. Segundo, com sangue nas mãos para derramar em cima do propiciatório. Se entrasse de forma desavisada, morreria, perderia a sua vida. O caminho estava fechado, mas quando Jesus morreu lá no Calvário, Marcos 15:38 diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Observe o detalhe: o véu não se rasgou de baixo para cima, o véu se rasgou de cima para baixo. Deus estava dizendo: o caminho está sendo aberto, não pelo que vocês estão fazendo aí, mas pelo que eu estou fazendo aqui. A morte de Cristo no Calvário trouxe a nós a mensagem da reconciliação. Deus estava dizendo: o caminho está aberto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, Paulo diz: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Quando Jesus morreu na cruz, Deus estava falando à humanidade. O que Jesus falou em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A morte de Cristo na cruz era o Pai dizendo: o caminho está aberto, voltem para casa, voltem para casa, voltem para casa. A única explicação racional para isso é João 3,16, onde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava transmitindo da parte de Deus Pai a mensagem da reconciliação. Oh, glória! Eu me lembrei daquele moço que saiu de casa. O rapaz brigou com o pai. Seu pai morava em uma fazenda. E aquele rapaz, brigando com o pai, disse: pai, eu não suporto mais olhar no seu rosto. Eu não gosto do senhor. Eu considero o senhor um homem ultrapassado, retrógrado. Eu não gosto mais de olhar para essa sua face. Me causa agonia. E ele foi no quarto, pegou a mochila, botou umas peças de roupa e saiu de casa desta forma, quebrando princípios, quebrando regras, leis espirituais. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que viva muito tempo sobre a terra. E ele sai quebrando esses princípios. E perto da casa tinha uma estação de trem. Ele pegou o trem e viu a fazenda do pai sumir no horizonte. Foi embora. Mas a vida não lhe foi favorável. Ele chegou na cidade grande, não conseguiu achar emprego, casa para morar. Começou a dormir nas paradas, na rua. Daqui a pouco ele estava se alimentando das comidas que ele encontrava nas lixeiras da cidade. E foi de mal a pior, chegou no fundo do poço. Com o passar dos meses, o cabelo cresceu demais. Sujeira grudou ao seu cabelo. As unhas eram grandes. As roupas estavam envelhecidas, sujas e rasgadas. O calçado furado. E ele, no fundo do poço, pensou consigo: eu não tenho lugar para voltar. O único lugar no mundo onde eu posso voltar é a casa do meu pai. Mas eu saí de lá da forma que saí, brigado com ele.
não tem como voltar, mas é o único lugar que eu posso voltar, e eu vou tentar. Mas ele decide, ele escreve uma carta antes, e ele envia a carta para o pai, para avisá-lo da sua volta. E na carta ele diz: pai, que nem o filho pródigo, pequei contra o céu e perante ti, mas eu não tenho outro lugar no mundo para onde voltar. A tua casa é o único lugar no mundo que eu consigo me lembrar. E eu estou mandando essa carta porque eu vou passar de trem em frente à fazenda. Se o senhor me aceitar de volta, eu quero pedir que o senhor amarre um lenço branco no caule do pé de laranjeira que tem na frente da nossa casa. E se tiver um lenço branco amarrado lá, eu entendo que o senhor me aceita de volta na sua casa. Mas se o senhor não me aceitar, é um direito que o senhor tem, por causa da forma como eu te tratei, meu pai. O senhor deixa como está, e passando eu entendo que eu não posso voltar, e eu vou continuar a andar, a perambular pelo mundo. Ele esperou 15 dias para dar tempo à carta chegar na casa do pai. E quando passou os 15 dias, ele pegou o trem e vem. Na proporção que vai se aproximando da fazenda do pai, o coração dele fica angustiado. Ele tem medo de olhar porque ele não sabe qual será a reação do seu pai. Então ele conversa com outro passageiro que está viajando no mesmo trem. E conta a história para ele, pede um favor para ele olhar para ele se o lenço está lá. O moço diz: eu vou ajudar você. E ele fica sentado no assoalho do trem. O rapaz fica olhando pela janela. Quando passa pela fazenda, ele pergunta: e aí? Tem um lenço amarrado no caule da laranjeira? Aquele rapaz diz: não tem um lenço amarrado no caule da laranjeira. O rosto daquele menino, a tristeza se torna clara, visível. O desânimo quer dominá-lo, mas o rapaz diz: calma, não tem um lenço amarrado no caule, mas tem um lençol envolto na copa da laranjeira branca. E não é só no pé de laranja, em todas as árvores da fazenda tem um lençol cobrindo as árvores, esvoaçados pelo vento. O pai estava dizendo para o filho: volta, filho, a casa está aberta, o coração está aberto, aqui é o seu lugar. Quando Jesus estava morrendo no Calvário, era Deus colocando um lençol branco em cima do monte da caveira e dizendo para a humanidade: volta, 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 volta. Oh, glória! Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a primeira mensagem da cruz era esta: a mensagem da reconciliação. A segunda mensagem da cruz é a mensagem da vitória plena sobre todos os poderes. Jesus na cruz, crucificado, sem proferir uma palavra de maldição, de juízo, sem proferir uma palavra contra ninguém, ele estava declarando vitória sobre todos os poderes do universo. Diz o escritor da epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele tomou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, cravou ela na cruz, tirando ela do nosso meio, e assim despojou os principados e as potestades, e expôs eles ao ridículo em público. Irmãos, sem proferir uma palavra sequer, Jesus despojou os principados, as potestades, triunfou deles na cruz e expôs eles ao ridículo em público, sem proferir uma palavra. Que poder é esse? Paulo explica, Efésios capítulo 1, versículo 21, 22, 23. Ele diz: Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e fazendo ele se assentar à direita de Deus, acima de todo principado, potestade, de todo poder, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos séculos vindouros. Jesus foi colocado acima de todos os poderes. Salmo 62, 11, Davi diz: uma vez disse Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Quando Jesus aparece aos discípulos, Mateus capítulo 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Todo o poder foi dado a ele, entregue a ele. Por isso, Jesus lá no Calvário estava declarando vitória sobre todos os poderes que existem. Eis a razão porque em Marcos 16:15 ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Vitória sobre todos os poderes. Pastor, o senhor não conhece a minha batalha. O senhor não sabe o âmbito da peleja que eu estou enfrentando. Não interessa o âmbito, não interessa a localidade, não interessa o tamanho. A mensagem da cruz declara vitória sobre todo e qualquer poder que possa existir. É por isso que quando Tiago escreve a epístola que toma o seu nome, capítulo 4:7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você oferecer resistência, não importa o poder, ele vai ruir, ele vai ceder e você terá vitória. Lembra da viúva pobre? O juiz negou-se a julgar a causa dela, mas todo dia ela ia lá. Por causa dessa crença, Jesus no Calvário venceu todos os poderes que existem. Julga minha causa, julga minha causa. Até que um dia o juiz disse assim: essa mulher está molestando a minha alma, eu vou julgar a causa dela. Todos os poderes, o Calvário declara a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja. Todos os poderes, até sobre a morte. Eu me lembrei, um dos meus alunos me mandou um e-mail narrando um fato. E esse e-mail que chegou a mim, eles disseram que lá no Egito, agora é um país muçulmano o Egito, um moço chegou em casa e encontrou a esposa lendo a Bíblia Sagrada. Isso é estritamente proibido lá. Ele então pega a esposa, mata ela a facadas. Lá no Egito não existe cemitério público como no nosso país. Cada um enterra o seu morto no seu terreno. Ele foi no quintal, no lugar do sepulcro dos seus mortos, fez uma sepultura, colocou o corpo da esposa. E eles tinham 2 filhas, uma menina de 6 meses apenas, que ainda mamava no peito, e uma menina de 8 anos de idade. Ele pegou as 2 crianças vivas, colocou junto com o corpo da esposa e sepultou elas. Foi na delegacia, registrou uma ocorrência dizendo que a esposa tinha sido sequestrada. E ele achava que o sequestrador tinha assassinado a família dele. Irmãos, essa história faz passando 15 dias depois, o tio dele faleceu. E a família foi lá no terreno dele cavar a sepultura para sepultar o corpo do tio. Quando chegou lá, encontraram uma sepultura recém-cavada. A polícia, que já estava desconfiada, eles começaram a cavar aquela sepultura antiga. E conforme desconfiavam, constataram o óbvio: o corpo da esposa estava lá. Mas eles também constataram um milagre. As 2 meninas que estavam sepultadas com a mãe, depois de 15 dias sepultadas, ainda estavam vivas. O policial que estava no comando da investigação pegou a menininha de 8 anos e disse: filha, o que aconteceu? Como isso é possível? E aquela menina diz: o papai, ele matou a mamãe, cavou esse buraco e colocou nós 2 aqui junto com a mamãe. E ele disse: isso é óbvio, criança, estava na cara, mas eu quero entender como vocês conseguiram viver esses 15 dias debaixo da terra, sepultada. A menininha diz: é por causa da visita que nós recebemos todo dia. E ele: que visita é essa? E ela disse para ele: veio um homem nos visitar. Esse homem, ele traz um pedaço de pão para mim comer, porque ele disse que não é para mim morrer. E ele acorda a mamãe para dar de mamar para minha irmãzinha. E o policial disse: quem é esse homem? E a menina disse: eu não sei quem ele é. Eu só sei dizer que ele usa vestes brancas, de linho fino, retorcido, mangas compridas e talares. E tem um detalhe: as mãos dele são furadas. Aí o soldado muçulmano diz assim: pelo relato desta menina, só existe um personagem na história do
no universo que se encaixa nessa descrição. E esse personagem é o Jesus pregado pelos cristãos. E se o Jesus que os cristãos pregam veio aqui alimentar esta menina e sustentar elas com vida, é porque o que eles dizem é verdade. Jesus não está morto, está vivo. E se ele está vivo, só é por uma razão, é porque ele ressuscitou. O Jesus ressurreto está presente em nosso meio essa noite. Ele prometeu isso em sua palavra: aonde estiver 10 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Essa noite nós somos mais de 2, mais de 3. Ele está presente em nosso meio, e porque ele está presente em nosso meio, pela fé no nome dele, agora receba o seu milagre. Vai, recebe, 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 recebe. Anda, Xabarabagai. Eu estou sentindo a presença da glória. E mandou pela fé no nome de Jesus, receba milagres agora, conforme a sua necessidade. Receba milagres agora, em nome de Jesus. Oh, glórias. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem tem glória, manda glória para ele, vai. Quem tem aleluia, diz aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em mistério com ele, vai. Fala no idioma celestial. Oh, glória. Em nome de Jesus, agora receba milagres conforme a sua necessidade. Cegos, em nome de Jesus, enxerguem agora. Surdos, em nome de Jesus, ouçam agora. Paralíticos, coxos, atrofiados, em nome de Jesus, agora levanta e anda. Vai. Orai, Kandá, Shadagá. Enfermidades do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, agora receba milagres na área da saúde. Receba milagres na área da família. Receba milagres na vida financeira. Aonde houver necessidade, receba a manifestação do poder de Deus agora, trazendo à existência um milagre conforme a sua necessidade agora, em nome de Jesus. A mensagem da cruz diz que tem vitória de Deus para a sua vida. A mensagem da cruz proclama vitória para a igreja essa noite. A mensagem da cruz proclama vitória sobre todos os poderes. Não importa o poder que está afrontando a sua vida, a mensagem da cruz garante vitória nesta noite. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Receba o poderoso batismo do Espírito Santo. Seja renovado nesse dia.